Oi, sétimo ano, tudo bem? Conseguiram assistir o vídeo sobre Lutero? Tudo bem que não é assim uma obra hollywoodiana, um filme bem contemporâneo, mas dá para entender bem o conteúdo, não dá? O Lutero, na verdade, a imagem do Lutero é essa aqui, nada parecido com o do filme, né? Ele foi importante porque ele foi o primeiro a romper com a Igreja Católica e a criar, mesmo que ele não quisesse, porque ele não queria criar uma religião nova, né? Ele queria reformar a própria Igreja Católica, não criar uma religião nova. É tanto que entre a Igreja Luterana e a Católica tem poucas diferenças, né? Mas pelo fato de ele ter sido padre mesmo, né? Mas ele não queria, enfim, criar uma religião nova, mas acabou acontecendo isso porque ele foi excomungado pelo Papa, foi tirado da igreja, não podia mais ser padre. Então, e as pessoas acabaram indo atrás do Lutero, porque de certa forma também ele acalmava as inquietações de algumas pessoas que não queriam ter que ficar se confessando com o padre, pagando os dízimos da igreja, ou se livrar dos impostos que a Igreja Católica cobrava. E especialmente, daí isso está uma pergunta da tarefa, inclusive, aos nobres do Sacro Império Romano Germânico, que viram a chance, com o rompimento com a Igreja Católica, viram a chance de pegar as terras que eram da Igreja Católica para si. Eles passariam a receber os impostos dos servos, que antes eram pagos para a Igreja Católica, passam a ser pagos então para esses nobres que se apropriam das terras da Igreja Católica. Mas, é claro que como toda ideia, como toda mudança, isso acabou se espalhando. Essa notícia de que o que tinha acontecido com Lutero na Alemanha acabou se espalhando por outros países. Inclusive um cara chamado João Calvino, que vai ver isso acontecer, vai viver essa reforma luterana, vai para a França, e na França começa a pregar também contra a Igreja Católica, contra as práticas da Igreja Católica, venda de indulgência, venda de relíquia, adoração de relíquia, etc. Só que ele vai pregar uma coisa que é um pouquinho diferente do Lutero. O João Calvino, que é esse daqui, ele vai pregar uma coisa chamada predestinação. Aí, peraí, deixa eu sair da frente que eu não sou o Calvino, né? O Calvino vai pregar uma coisa chamada predestinação, que é o seguinte: predestinação, para a gente entender, o Calvino dizia assim, quer ver? Que a gente já nasce predestinado a ir para o céu ou para o inferno. Destino pré-estabelecido. Como é que eu sei que uma pessoa vai para o céu ou para o inferno? Pelas práticas da pessoa. Se ela é uma pessoa boa, que tem uma boa conduta, é uma pessoa que vai para o céu. Se é uma pessoa má, que não deu certo na vida, ela já está predestinada a ir para o inferno. Não tem outro jeito. Né? O melhor jeito de entender a história da predestinação do Calvino é quando ele fala que as pessoas nascem com um dom. Cada pessoa nasce com um dom. Essas que vão para o céu. E se ela trabalha com o dom dela, automaticamente ela vai ser boa naquilo. E ela vai ganhar muito dinheiro com aquilo, porque ela é boa naquilo. Por exemplo, se eu nasci com um dom de ser um tecelão, o meu tecido vai ser melhor do que o do outro que não tem esse dom. As pessoas vão comprar o meu tecido. E eu vou cobrar mais caro, porque tem mais procura pelo meu tecido. E eu vou ganhar dinheiro com isso. Se eu nasci com um dom de emprestar dinheiro e cobrar juros por isso, eu não posso ser condenado por um dom que eu tenho. A Igreja Católica condena. A Igreja Luterana também condena o comércio. Porque dizem que o burguês é ganancioso, que quer se dar bem em cima dos outros. O Calvino dizia que não. O comerciante, ele tem um dom, ele sabe vender, ele sabe convencer o outro a comprar um produto que ele tem. E isso é um dom que Deus deu para ele. Ele não pode ser condenado por isso. Ninguém pode ser condenado pelo trabalho. Então, aquele que trabalha alcança o céu. Pelo contrário, o Calvino dizia que os nobres iam para o inferno, porque são malandros, não trabalham. Já o burguês não. O burguês é aquele que trabalha, e se ele tiver uma boa conduta,
acordar cedo para trabalhar, dormir cedo para poder acordar no outro dia, ter uma boa conduta religiosa, e ele vai automaticamente para o céu. Ele começa a pregar isso na França, vai dar uma confusão, vai ser perseguido na França, a Igreja Católica vai perseguir ele foge para a Suíça. E na Suíça ele começa a pregar as ideias dele, ele inclusive se torna prefeito de Genebra, e começa a impor a conduta calvinista dessa nova doutrina religiosa, dessa nova religião, que é uma conduta extremamente religiosa. Tá? As pessoas não podiam ouvir música, não podiam dançar, ter uma rotina extremamente regrada, que se por um lado é muito controladora, por outro lado ela vai de encontro aos interesses da burguesia. A burguesia de Genebra vai acabar virando calvinista, vai acabar entrando no calvinismo, porque é uma religião que não condena o comércio. E o calvinismo acaba se espalhando pela Europa. A burguesia europeia acaba entrando para essa religião, ou aceitando essa religião, não sei como dizer, porque é uma religião que não condena aquilo que ela faz. A Igreja Católica diz que o comerciante vai para o inferno. A Igreja Luterana diz que o comércio é coisa do demônio. O Calvino diz que não. Então, os burgueses acabam se tornando calvinistas. Os burgueses da França, os burgueses calvinistas da França, vão ser chamados de huguenotes. Os huguenotes franceses são calvinistas. Os burgueses da Inglaterra, que vão se tornar calvinistas, vão ser chamados de puritanos. Mas são calvinistas igual. E isso se espalha por toda a Europa. Então a gente já tem uma segunda religião que está rompendo com a Igreja Católica, também é uma religião cristã, também acredita em Cristo, também tem a mesma Bíblia, só que interpreta a Bíblia de uma outra forma. Está vendo? O Lutero olha para a Bíblia e diz que o comércio é coisa do demônio. O Calvino olha para a mesma Bíblia e diz que o comércio é um dom e ninguém pode ser condenado por isso. Então tem interpretações diferentes para a mesma Bíblia, que agora inclusive é na língua nacional. Depois que Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, vai ser traduzida para outras línguas também. E é nessa tradução da Bíblia é que vai possibilitar outras interpretações. Não só nas outras línguas, mas o próprio latim. Porque às vezes uma mesma palavra em latim tem vários sentidos. E isso possibilita interpretação diferente. É que nem no inglês, por exemplo. Vocês sabem que uma mesma palavra em inglês pode ter mais de um sentido. Até no português mesmo, né? Pode ter mais de um sentido. Manga pode ser tanto a manga fruta quanto a manga da camisa, da camiseta. Então, na hora de traduzir ou na hora de interpretar a Bíblia, acaba tendo entendimentos diferentes. Então, se o Lutero, a Igreja Católica condena, Lutero condenava o comércio, o Calvino valorizava o comerciante como um trabalhador, aquele que leva a sério a sua rotina e que, consequentemente, vai ganhar dinheiro com isso. Ele só não pode ser ganancioso, ele tem que fazer, dar esmola, né, ajudar os outros, como todo bom cristão que faz boas ações. Então, uma segunda religião contra a Igreja Católica. Nós temos uma terceira ainda, e essa terceira parece uma fofoca. Vou contar uma fofoca para vocês então. Esse aqui era o rei da Inglaterra. Esse cara, o nome dele é Henrique VIII. O Henrique VIII, ele foi casado primeiro com a Catarina de Aragão. Essa aqui. A Catarina de Aragão era uma princesa espanhola. A Espanha bem católica que é, né? Inclusive o Papa na época era um Papa espanhol. Isso vai ajudar. E os casamentos naquela época eram sempre arranjados entre o rei e a herdeira de um outro trono, a princesa. Sempre eram nas famílias reais, eles arranjavam os casamentos para manter esse sangue nobre, azul, real, etc. Né? E o Henrique VIII o primeiro casamento dele vai ser com ela. Na verdade, ela foi para a Inglaterra para casar com o irmão do Henrique VIII, que era o herdeiro do trono inglês. Ela chegou a casar, mas ele, por contrato, ela foi casada por contrato, e ele foi para uma guerra e morreu. Mas ela já estava na Inglaterra. E agora, como é que se desfaz esse contrato?
E o Henrique VIII era mais novo do que ela, inclusive, se apaixona pela Catarina de Aragão e os dois se casam. Ele, de seguida, vai ser coroado rei, Catarina de Aragão, a rainha. Eles vão ter uma filha chamada Maria, que vai ser criada dentro dos princípios católicos. E a Catarina de Aragão, como toda rainha, não só inglesa, ou qualquer outra rainha, francesa, portuguesa, espanhola, ela tinha um séquito de damas, um monte de nobre, que passava o dia com ela fazendo nada, bordando, lendo, jogando cartas. A gente chama isso de fazer a corte. Tá? Ficava bajulando a rainha, era disputadíssimo esse cargo, conseguir fazer com que a sua filha fosse uma dama de companhia da rainha. A Catarina de Aragão tinha uma série de damas de companhia, entre elas uma chamada Maria Bolena, com quem o Henrique VIII tinha um caso. Era normal, era comum. O rei tem vários casos, com várias mulheres, inclusive o Henrique VIII tem filhos com a Maria Bolena, ele mandava o marido dela para a guerra, e tinha um caso com a Maria Bolena, até que a irmã da Maria Bolena, que tinha sido enviada para a França para ser educada no Palácio de Versalhes, com aquela cultura refinada da França, que era o chique na época, a irmã da Maria Bolena, a Ana Bolena, voltou para a Inglaterra. Voltou para a Inglaterra e a família Bolena empurrou ela para ser dama de companhia da rainha. Era um jeito de conseguir coisas, né? De conseguir título de nobreza, de conseguir cargos, ter a sua família ali rodeando o rei e a rainha. O rei também era cheio de homens que faziam a corte o tempo todo. É tanto que o rei nem se trocava. Ele ficava assim e as pessoas trocavam ele. Os nobres trocavam ele. E o rei vai se encantar pela Ana Bolena. Vai se apaixonar pela Ana Bolena. Vai deixar a irmã de lado, a Maria Bolena. Vai ser mandada para a propriedade rural dela, né? Que ela tem título de nobreza. E vai ficar galanteando a Ana Bolena. Só que diferente da Maria Bolena, a Ana Bolena, que é essa daqui, não cedia. Porque ela dizia, só se casar comigo. Só se separar da Catarina de Aragão e casar comigo. Agora, como separar da Catarina de Aragão? Não pode separar. A Igreja Católica não admite a separação, não aceita o divórcio. Até hoje, o divórcio não é reconhecido pela Igreja Católica. Ninguém que casa uma vez na Igreja Católica pode casar uma segunda vez. Só se for viúvo ou viúva. Aí pode. Mas não é o caso. E como é que ele vai casar com a Ana Bolena, com a Catarina de Aragão ali? E outra, tem um pacto com a Espanha. E o Papa é espanhol. O Papa não vai aceitar essa separação. E daí o Henrique VIII vai dizer, para achar um argumento para poder separar da Catarina de Aragão, ele vai dizer que a Catarina de Aragão já tinha transado com o irmão dele. Porque ela foi casada primeiro com o irmão dele. E quando ele casou com ela já não era virgem. Então isso pode anular o casamento deles. Esse foi o argumento dele, que ele mandou para o Papa. Ela não era mais virgem, porque casou com meu irmão, eu quero que tu anule meu casamento. O Papa, que é espanhol, vai proteger a Espanha e defender os interesses dos espanhóis, não vai aceitar. O que o Henrique VIII faz? Rompe com a Igreja Católica, rompe com o Papa. Deu. A Inglaterra não é mais católica. Vai prender a Catarina de Aragão, vai mandar a filha para uma propriedade distante, que vai ser criada por uma outra pessoa, prende ela na torre, na Inglaterra, e vai casar com a Ana Bolena. Ele vai criar uma religião nova para isso. Uma religião em que seja possível a separação. Ele vai assinar em 1534, o Henrique VIII vai assinar um documento chamado Ato de Supremacia. Então, supremo, superior, um ato de supremacia, ele se torna o supremo da religião que ele acabou de criar, que pode separar, pode se divorciar e casar com outra pessoa, que é a religião anglicana. Nessa religião anglicana, então o Henrique VIII pôde se casar com a Ana Bolena, vai ter com ela uma filha, a Elizabeth, que vai ficar bem famosa na história, é a última, inclusive, a rainha da dinastia Tudor, a última das filhas dele que vai governar, mas depois ele vai ter ainda uma série, vai ter caso com uma dama de companhia da Ana Bolena,
Não está aparecendo aqui, espera. Ó, vai ter um caso com a Jane Seymour. Daí vai acusar a Ana Bolena de traição, vai prender ela, mandar matar e vai casar com a Jane Seymour. Né? Com a Jane Seymour ele vai ter um filho, Eduardo, que era bem frágil, bem fraquinho, ele tinha um problema de saúde. Ele até vai governar um período bem pequenininho, logo morre. Vai continuar tendo caso com as damas de companhia e vai casar 6 vezes, na verdade. Ele criou uma religião para poder se separar e casar com quem ele bem entendesse. Inclusive, no final, ele já era mais velho, essa Catarina Howard odiava estar casada com ele, mas ela foi empurrada pela família, dizia que ele tinha uma ferida podre na perna, que ele tinha um cheiro ruim, tinha os dentes tudo podre, mas ele se achava o cara, afinal de contas ele é o rei da Inglaterra, e acabava fazendo do jeito como ele queria, tanto que ele criou uma religião nova em que ele é o chefe supremo, é uma espécie de o papa da religião americana, que é até hoje. A Rainha Elizabeth II, essa que está lá, é a chefe da religião americana. Então, uma terceira religião, a Igreja Católica perdeu mais um país. O Sacro Império Romano Germânico, que não era um país, mas é um conjunto de principados, ducados, etc., que mais tarde vão formar a Alemanha, Suíça e agora a Inglaterra. A Inglaterra não é só perder católicos, é perder impostos, é perder poder, é perder uma série de vantagens que tinha em poder dominar tudo isso. A Igreja Católica ficou muito preocupada com o que estava acontecendo e eles vão, os representantes da Igreja Católica, junto com o Papa, que já não era Leão X já tinha morrido, era outro Papa, vão se reunir em Trento, na cidade de Trento, até tem aqui, a cidade Nova Trento, porque foi colonizada pelos italianos que vieram de Trento. E eles vão se reunir na cidade de Trento, uma coisa chamada Concílio de Trento. Concílio de Trento é uma reunião, de bispos e cardeais da Igreja Católica para ver o que eles iam fazer. Agora, gente, a gente está perdendo um monte de coisa. Um monte de dízimo, um monte de fiel. O que a Igreja Católica vai fazer? Então eles se reúnem, são uma série de reuniões, não é uma só. É chamado de Concílio de Trento. Acho que durou vários anos, várias reuniões para decidir o que eles iam fazer, para a Igreja Católica não continuar perdendo fiéis. E entre as decisões que eles vão tomar nesse Concílio de Trento, vai ter a formulação de uma lista de livros proibidos. Os católicos não podiam ler. Entre esses livros proibidos estavam do Calvino, do Lutero, que tem livros de literatura que não podiam ler, chamada Index. Index é essa lista de livros proibidos. Eles decidiram criar os seminários. Se uma das críticas do Lutero era que os padres não tinham muita moral, compravam o cargo, na verdade isso era comum, tá? Os padres compravam o cargo de bispo, compravam o cargo de padre, de cardeal, porque se tu vive na Igreja Católica, tu vive muito bem, obrigado. Então, para que os padres tivessem uma moral mais religiosa, fossem criados dentro de uma moral mais cristã, um comportamento mais cristão, sem ficar saindo com prostituta, sem ficar fazendo outras coisas que aparecem no filme. Então eles vão criar os seminários. Para ser padre tinha que entrar nos seminários e aprender a ser padre, aprender o latim, aprender a rezar uma missa. Então eles vão criar o seminário para que os padres realmente fossem padres e proíbem a venda de cargos eclesiásticos, que não funcionou muito bem. Proíbem a venda de indulgência e ainda vão mandar alguns desses padres, os jesuítas, para a América para conquistar aqui mais católicos. Se aqui na Europa a gente perdeu, quem sabe na América a gente consegue mais católicos. Os jesuítas vieram para cá para catequizar os indígenas e a gente já sabe no que isso deu. Isso não foi de uma forma tranquila, porque isso foi muito impositivo para as populações indígenas que acabaram perdendo a sua cultura
ir se europeizando por conta do trabalho dos jesuítas que vieram para cá. Então, essa reação da Igreja Católica à reforma religiosa é chamada de contra-reforma. A reforma é do Lutero, do Calvino, do Henrique VIII. Então, contra-reforma, o que nós vamos fazer? Então, isso foi decidido aqui nesse Concílio de Trento, nessas reuniões do Concílio de Trento, uma série de ações para evitar a expansão das religiões que eles chamavam de protestantes, que protestavam a Igreja Católica. E entre as coisas que eles vão criar, talvez a mais complicada, a mais problemática, assim, é o Tribunal da Santa Inquisição. Um grupo de padres, de bispos, padres, que julgava qualquer pessoa que tivesse um comportamento que não fosse adequado, que não fosse católico, que não tivesse práticas católicas, que fosse considerado uma bruxa. Então, uma mulher, por exemplo, que soubesse mexer com ervas para curar alguma doença, é uma bruxa. Era julgada por um tribunal e queimada na fogueira. Um judeu que se recusava a se converter ao catolicismo era condenado pelo Tribunal do Santo Ofício. Uma pessoa que tinha práticas sexuais condenadas, os homossexuais ou qualquer outra coisa parecida, uma sexualidade mais pervertida, ou traía, uma mulher que traía, era condenado pelo Tribunal do Santo Ofício. Eram padres que julgavam de acordo com a moral religiosa. Notem que não tem uma lei que diz o que pode e o que não pode fazer. Eles julgam de acordo com a moral daquilo que a Igreja Católica diz que é certo ou errado. E eles começaram a perseguir, foi uma verdadeira caça às bruxas, e bruxas aqui é qualquer pessoa que não fosse católico, na Europa e inclusive aqui no Brasil. Eles vieram para o Brasil, se eu não me engano, 3 vezes veio o representante da Inquisição para o Brasil, e aqui vários foram presos porque tinham relação sexual com as escravas, com as índias, ou porque, entre homens, acabaram sendo levados para Portugal para serem julgados em Portugal. E o legal é que esses processos do Tribunal do Santo Ofício eram escritos, né? A gente tem acesso, os historiadores têm acesso aos documentos dos julgamentos que eram feitos naquela época. Foi um jeito da Igreja Católica tentar evitar a expansão das outras religiões. Deu certo, André? Até certo ponto deu. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem, ao mesmo tempo que isso está acontecendo na Europa, a gente tem a religião islâmica que avança muito rápido na África. E posteriormente, essas religiões, luterana, calvinista, elas vão dar origem às outras religiões que tem hoje. Todas essas religiões que tem hoje acabam vindo dessas religiões. A mais recente delas, a religião espírita, que é do século XIX, se não me engano, final do século XIX, que foi sistematizada, foi criada no final do século XIX. Então são outras religiões que, de certo modo, diminuem o poder da Igreja Católica. Beleza? Sempre bom ver vocês, espero que vocês tenham curtido a aula. Depois eu vou passar as tarefas sobre esse assunto. A gente volta a falar sobre isso no e-mail que eu vou mandar para vocês, ok? Um abraço a todos, continuem se cuidando.